Então, olha, eventualmente eu dava início aqui a mais uma edição deste nosso ciclo de conversas, e são conversas pouco formais, mas com um conteúdo muito grande, especialmente para os nossos mais pequenos, para os nossos alunos. Eu vou apresentar, eu estou a ver três, mas vou apresentar os dois. Eu não sei se a Inês também quer dar aqui uma ajuda. Hoje temos neste nosso painel duas pessoas com muito valor pelo percurso que têm tido como pessoas, principalmente como pessoas, como profissionais e também aqui com uma carreira desportiva sempre em paralelo muito interessante e que sempre honraram em poder participar. Uma das pessoas é a doutora Ana Cachola, médica, e a outra pessoa que está com a Ana, depois eu também gostava de saber o nome do mais pequenino, é o Tiago Lopes, também com um reconhecimento enorme, uma carreira desportiva bastante exemplar e bastante grande. A Ana começou a fazer judo muito pequenina, aos 6 anos, foi campeão da Europa, nos campeonatos sub-23, depois, logo de seguida, foi também medalhada, uma medalha de ouro no europeu em Zagreb, e pronto. E depois, em 2004, sagra-se novamente pela segunda vez campeã europeia em Moscovo. Teve na corrida aos Jogos, foi campeã nacional, é médica de profissão, está ligada à medicina desportiva. Pronto. O Tiago, um homem também com bastantes resultados e com um percurso desportivo na área do judo muito interessante. Foi medalha de bronze no Campeonato da Europa, numa categoria muito disputada, que são os menos 66 quilos. Campeão nacional de séniores, várias vezes campeão nacional também individual e por equipas, e é um homem que está ligado ao treino. E pronto, eu passava aqui um bocadinho, Inês, eu não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa, mas pronto, o nosso testemunho seria muito ouvir-vos um pouco no vosso percurso, tanto desportivo como académico, como pais, que têm uma criança fantástica, e passava Ana e Tiago um bocadinho para o Algarve. Nós somos da Marinha Grande e estamos aqui a falar a uma distância tão curta, mas pronto, passaria para vós este honroso momento, está bem? Inês, queres só fazer aqui a ponte? A Inês e a Yara tinham a temática do judo e achámos que seria muito importante trazerem estas duas pessoas. Inês, força! Eu não tenho nada a acrescentar do que o senhor disse, é só para dizer que depois vocês vão se orientando pelas perguntas que eu vos mandei e vão seguindo a conversa. E depois os meninos vão fazendo perguntas e vão respondendo, está bem? Ok, então pronto. Okay. Força, Ana. Será mesmo esta a metodologia? Falamos um bocadinho. Quem quiser intervir pode utilizar aqui o bate-papo, e a Ana e o Tiago. Eu não sei o nome do vosso pequenino que está aí. É o Ana, Vasco. é o Vasco. Eu vi-te grávida no Campeonato Nacional com esse menino a bordo. Exato. Já temos um mais crescido e agora o Vasco é o mais pequenino, já está quase a fazer um ano. E hoje está um bocadinho adoentado, anda aqui mais mimoleca, então vamos tê-lo aqui na conversa durante o tempo todo. Ok, então vá, força, Ana e Tiago. Então, começando por mim, eu comecei, como disse, comecei a fazer judo aos 6 anos, no Judô Clube do Algarve, aqui em Faro, e representei o Judô Clube do Algarve até aos meus 20 anos. Depois, mais tarde, é que representei outros clubes, como o Sporting Clube Portugal, o Vitória Futebol Clube, foi onde acabei a minha carreira. Bom, respondendo indo aqui pela ordem das perguntas, comecei a fazer judo porque a minha mãe era treinadora de natação e tinha alguns alunos
uma das quais era uma grande atleta de judo na altura, que era a Catarina Caetano. Ela até chegou a participar em campeonatos da Europa, a representar Portugal nos campeonatos da Europa, foi várias vezes campeã nacional na altura, e ela estava sempre a aliciar-me, a fazer judo comigo lá no relevado das piscinas, a dizer, tens que vir para o judo, tens que vir para o judo. E a minha mãe era um dos desportos que ela não gostava que nós fizéssemos, era o judo, porque tinha medo que nos magoássemos, e então pronto, tanto eu como a minha irmã fizemos judo, e foi através da Catarina Caetano que comecei a fazer judo, e na altura o judo para os pequenos é mais brincadeira, e o gosto foi-se estabelecendo ao longo dos tempos, e desde muito cedo eu gostava de fazer competição, sempre gostei de competir, sempre gostei do despique e de ganhar, nem que fosse a feijões. E então desde cedo comecei a participar em competições e a treinar bastante. Gostava muito de fazer outras modalidades para além do judo. Fiz futebol, fiz natação, fiz handball, fiz vôlei, fiz patinagem, fiz ténis de mesa, fiz uma série de modalidades no desporto escolar da escola e em clubes. Joguei futsal também quando era mais nova, e depois já em adulta voltei a jogar futsal, a representar o Benfica, e a Voz do Operário também. Portanto, tive sempre, durante a minha vida toda, sempre muito ligada ao desporto, não só ao judo, mas ao desporto. Mas o judo foi aquele que mais me agarrou, por o facto da surpresa, de ser uma modalidade muito inconstante, de ter contacto, o desafio de cada duelo, de cada parceiro ser diferente, não haver uma monotonia muito grande na modalidade. E também por o facto de ter os meus amigos todos no judo, de na altura gostar imenso do treinador e ser muito incentivador da competição, que era uma coisa que eu também gostava muito, e então o gosto foi-se estabelecendo. E depois também, como tive sucesso na modalidade e fui tendo resultados desportivos, fui ficando incondicionalmente ligada à modalidade. Não sei, Tiago, queres falar-te um bocadinho agora? Isso mesmo, Ana. Ouvíamos eventualmente o Tiago também relativamente à origem dele no judo, como é que ele vem ter ao judo, e pronto, fazer aqui um bocadinho também essa ligação, como tu disseste, e do percurso, não é? Do percurso do próprio Tiago na modalidade. Obrigado, Ana, pelas tuas palavras. Nada. Olá, bom dia. Bom, então, isto do desporto acaba por estar sempre relacionado com amigos e família, portanto, nós acabamos sempre por praticar uma modalidade desportiva diferente daquilo que é o futebol, porque temos algum familiar ou algum amigo que nos acaba por incentivar a praticar a modalidade. No meu caso foi o meu irmão, portanto, eu não comecei a praticar tão cedo como a Ana, comecei a praticar com 10 anos, no entanto, desde os meus 4, 5 anos que via o meu irmão treinar, portanto eu ia assistir aos treinos. É lógico que, embora não treinasse, andava sempre no tapete de judo, a ver o que se passava e a querer imitar os mais crescidos. Depois só a partir dos 10 anos é que comecei a praticar, porque o treinador achava-me piada, e quando haviam encontros, faziam-se aqueles encontros nos clubes, aqueles encontros amigáveis entre os miúdos do clube, eu gostava de participar, mesmo não fazendo a modalidade. Portanto, eu participava lá nos combates que faziam, eles vestiam-me um fato, eu participava, e só que depois, mesmo não treinando, acabava por ganhar os combates, pronto. Porque tinha um irmão mais velho, e então, embora não aprendesse a fazer judo, andávamos sempre em casa à luta, não é? Pronto. E então, a partir daí, ele viu algum potencial, começou a incentivar-me para começar a praticar, e eu comecei a treinar. Pronto. Acontece que as primeiras competições realmente que eu participava, que era aquilo que realmente eu queria fazer, corriam muito bem. Depois, a partir daí, ele levou-me a uma competição nacional em que eu não ganhei, portanto perdi um combate, e então fiquei muito, muito zangado,
Então ele disse-me, olha Tiago, se tu queres ganhar realmente tens de treinar todos os dias. Então pronto, eu parti para aí dos 11, 12 anos, comecei a treinar todos os dias, porque na verdade eu não gostava de perder nem a feijões, não é? Acho que é uma característica de todos os competidores, é que pronto, aquilo que os motiva a treinar realmente é para serem melhores e para conseguirem ter bons resultados desportivos. Portanto, a minha entrada no judo nem foi praticamente porque era apaixonado por andar à luta ou pela modalidade, foi realmente pelo desafio e porque ia vendo o meu irmão fazer e foi de certa forma sendo o exemplo. Portanto, o gosto pela modalidade foi-se ganhando ao longo do tempo e não foi uma coisa que dissesse assim, vou praticar judo porque eu gosto daquela modalidade. Não, isso não, acho que é muito raro acontecer, pronto. É mais uma coisa que se vai ganhando com a prática e porque somos influenciados por todas as pessoas que estão à nossa volta ou por algum projeto que a cidade em que nós vivemos está envolvida, e no meu caso foi a minha família. Muito bem, Tiago, obrigado pelo teu testemunho. Portanto, contrariamente àquela filosofia que nós tivemos na edição anterior, que viam o desporto como uma forma prazerosa, não é? Aqui, para além da questão prazerosa, houve sempre a motivação acrescida de competir, não para ganhar aos outros, mas para se autossuperar e para ultrapassar essas dificuldades que iam aparecendo. Yara, Inês, avançamos aqui com outra questão, ou a Ana pega aqui no guião que elas construíram e avança. Melhor eles avançarem. Acha? Boa, força. Então vá, Ana. Então, pronto, dentro daquilo que nós falámos, nós começámos a competir desde muito cedo, começámos a participar em campeonatos nacionais desde juvenil, e desde então nunca mais parámos, e eu entrei muito cedo na seleção nacional, porque sempre fui campeã nacional do meu escalão durante toda a minha carreira. O Tiago inicialmente não foi, mas também desde cedo esteve na seleção nacional, desde cadete, e assim, a salientar a coisa mais importante, ou os momentos mais importantes, para nós torna-se muito complicado, porque nós vivemos várias experiências ao longo da nossa carreira, convivemos com muita gente, gente de muitos países, a representar muitas nações, com culturas, com vivências diferentes. Construímos amizades na seleção nacional com os nossos companheiros que, pronto, eram praticamente os mesmos durante muitos anos, e iam entrando alguns e saindo outros, mas o nosso grupo, desde cadete até júnior, mais ou menos se manteve. Olá, Paulo. Mesmo. Bom dia. Bom dia, Paulo. Tu não recebeste aquela informação a dizer que hoje tínhamos, está também na nossa equipa, o encontro com uma judoca, promovido pelo João? Não. Mas está lá na nossa equipa, vai lá ver. Eu agora, por acaso, vim aqui, recebi uma notificação e pensei, será que o Paulo está lá? Pronto, mas tens aí o link na nossa equipa. Está aí o link de acesso. Sim, está nas oficinas. Eu peço desculpa, Ana. Estava aqui, colega, temos mais professores a entrar e estávamos aqui com dificuldade. Força, desculpa. Não faz mal. Então, o que eu quero dizer com isto é, nós, aquilo que eu posso dizer em termos de experiência, ou a experiência mais importante, não houve nenhuma. Todas elas foram uma construção ao longo da nossa vida, de amizades, de zangas, de contacto com outras pessoas, com viagens, com passeios, com momentos de vitórias, de derrotas, que foram construindo a nossa vida ao longo destes anos todos, e que foram nos tornando adultos, e foi com essas vivências que nós fomos crescendo, e isso, para quem é competidor consegue perceber, para quem nunca andou nestas vidas tem mais dificuldade em perceber, mas cada competição, cada estágio, cada momento tem muitas coisas, tem muitas vivências,
e são experiências muito intensas a todos os níveis, e que nos tornam, eu acho, bastante fortes e seres humanos com uma capacidade de trabalho incrível, uma capacidade de resiliência, de conseguir lidar com frustração. E acho que isso de tudo na minha vida, acho que foi o mais importante, foi tornar-me resiliente, ganhar forças para conseguir lutar de novo, e é isso que também Nós estamos com alguma dificuldade em ouvir a Ana, penso eu. Vocês conseguem ouvir a Ana? Não. 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 Ok, olha, penso que a ligação deles foi abaixo. Eu aproveitaria aqui para fazer um bocadinho a ponte enquanto eles tentam estabelecer a ligação. Já está, Ana, penso que já estás. Nós aqui estamos a ouvir bem. Deixámos-vos ouvir. Ok. Portanto, dizias que esta etapa, desde muito cedo, de pertenceres às seleções, de competir ao mais alto nível, tanto em Portugal como no estrangeiro, contribuiu para aquilo que és como pessoa, como mãe, como profissional, não é? E esta característica, a resiliência, somos nós que temos intrinsecamente, mas também se constrói ao longo da vida com as experiências más e as experiências boas que vamos tendo. E isto, hoje em dia, acho que é uma característica muito importante e que eu gostava muito que os meus filhos também tivessem, que é a resiliência, é a capacidade de aguentar coisas más e frustração e conseguir lutar para conseguir ser melhor e ultrapassar isso. Porque hoje somos expostos a tanta informação, se não estamos bem, temos outra coisa logo de imediato que está ali ao lado e que é melhor, e não nos deixa lidar com nada, porque há muita coisa a acontecer. E isto o judo trouxe-me, e é uma coisa que eu fico grata para sempre ao judo e à modalidade e às pessoas todas que estiveram comigo durante estes anos todos. Muito bem. Olha, eu passaria ao Tiago e gostava de só fazer uma pergunta antes de passar ao Tiago. Este momento em que vivemos, não é? Que vivemos, nós falávamos nisso também numa das últimas conversas, nesta pandemia e neste momento de ter que ser resiliente, de ter que lutar, de ter que acreditar. Tu vês aqui, e depois o Tiago também pode pegar nessas palavras, tu vês aqui uma fonte de motivação acrescida, o facto de ter sido e continuas ligada ao desporto, mas essas valências que o desporto deram ajudam neste momento de pandemia a olhar este desafio de uma forma, como tu disseste muito bem, vencedora, de tentar ultrapassar as dificuldades, Ana? Eu acho que sim. Isto, para os competidores neste momento, pode ser até um bocadinho ingrato esta incerteza, porque um competidor normalmente tem o seu planeamento anual definido e sabe mais ou menos com o que é que vai contar. Neste momento ninguém sabe com o que é que vai contar, porque hoje podemos ir à prova daqui a 2 ou 3 dias, mas depois se calhar há outra prova daqui a uma semana e que já vai ser cancelada, e o atleta que se preparou muito bem para essa prova já não vai poder participar e já vai ficar frustrado com isso porque não estava a contar e porque se preparou, dedicou-se, perdeu o seu tempo, investiu. Ou seja, neste momento nós vivemos numa constante incerteza e a nível competitivo está a ser difícil de gerir para os atletas. Neste momento não sou atleta, nem estou a competir, mas calculo que todos os competidores neste momento estão a passar por isso, até porque os Jogos Olímpicos pode ser uma incerteza, pode nem vir a acontecer. E há muita gente que aguarda esse momento para finalizar as suas carreiras ou são candidatos a medalhas e poderão eventualmente não vir a ser. Ou seja, neste momento acho que toda a gente está a investir, mas ao mesmo tempo existe sempre aquela réstia de incerteza que é difícil de lidar, mas acho que qualquer competidor acompanhado dos seus psicólogos, dos seus treinadores, dos amigos, consegue gerir essa parte e deixar
fazer com que isso não seja um problema. Quanto ao desporto não competitivo, eu acho que é uma mais-valia porque é um escape muito grande e está provado que o exercício físico e o desporto, a atividade física é boa para a nossa saúde mental, que neste momento é aquilo que eu acho que mais está a ser posto à prova, seja nos adultos, seja nos adolescentes, nas crianças, porque estamos a falar com adolescentes neste momento, uma sala de adolescentes, e calculo que para eles também não esteja a ser fácil ficar sem os amigos, ficar sem as brincadeiras deles, ficar sem os convívios deles, e provavelmente através do exercício físico eles podem se juntar numa caminhada, num passeio, em alguma coisa ao ar livre, e que os permita conviver um pouco e sair de casa e ter outras vivências, outras experiências. Muito bem. Tiago, queres avançar tu agora? Pegando aqui naquilo que a Ana estava a dizer sobre a incerteza, que na verdade é aquilo que acho que é a palavra neste momento pandémico, não é? Acho que a nossa vida como atleta acabou por nos preparar precisamente para isso, porque na verdade nós não temos controle nem uma grande parte das coisas que nos acontecem na nossa vida, embora que queiramos muito assumir esse controle. Ou seja, há muito poucas coisas em que nós realmente consigamos controlar e assumir o controle, e isso, o facto de termos tão poucas coisas que o consigamos controlar, é que nos gera muita ansiedade. Na verdade, quando nós somos atletas, é precisamente isso que acontece, ou seja, ao sermos atletas, normalmente temos uma característica para além da resiliência, que é o perfeccionismo. Portanto, nós procuramos sempre ser melhores e melhores e aperfeiçoarmos, e daí treinarmos horas e horas a fio para conseguirmos que as nossas capacidades sejam levadas ao limite, para nos tornarmos cada vez melhores atletas. Mas na verdade fazemos isso precisamente porque queremos ter controle sobre o nosso corpo, sobre as nossas capacidades, para termos a certeza que no dia das competições, no dia dos desafios, no dia dos torneios, as coisas corram o melhor possível, ou seja, que consigamos ganhar, não é? Que consigamos superar as nossas dificuldades e consigamos superar os nossos obstáculos. Portanto, de certa forma, o treino em que nós nos dedicamos tantas horas serve precisamente para termos controle sobre esse aperfeiçoamento. Mas depois chegamos à conclusão ao longo da vida que a verdade é que nem isso nós conseguimos controlar. E então no judo ainda menos, porque podes treinar horas a fio e nem 5 segundos estares em cima do tapete, porque podes ser surpreendido de uma forma, ou seja, há um controle que é, de certa forma, não é fictício, não é? Mas é uma coisa que realmente tu percebes ao final do tempo que tu não podes ter controle sobre isso. Sim, é verdade, tu tens de preparar o melhor possível para estar nas melhores condições possível, mas na verdade tu não tens controle sobre essas coisas, porque no momento qualquer surpresa pode acontecer. Isto fazendo aqui a analogia para aquilo que está a acontecer neste momento em termos de pandemia, é precisamente isso, ou seja, nós sabemos os perigos que existem, sabemos o que é que temos que fazer, mas na verdade nós não sabemos quando é que podemos ser infectados e, portanto, gera aqui alguma ansiedade e daí estarem a ser tomadas medidas extremas de nos confinarem em casa para que consigamos controlar ao máximo, embora não tenhamos esse controle, porque basta uma pessoa dentro de casa ir ao supermercado, vem de lá infectada e infecta toda a gente em casa. Portanto, é daquelas coisas que realmente foge àquilo que nós consigamos controlar. Portanto, essa é uma das características que eu acho que nós como atletas saímos um pouco mais preparados, embora, como a Ana estava a dizer, neste momento os atletas estejam numa situação completamente diferente. Portanto, nós estamos numa posição em que já terminamos as nossas carreiras, não é? Portanto, levamos uma vida de ensinamentos que nos permite ter uma madurez, ou seja, um amadurecimento dos comportamentos e da maneira de pensar. Aquilo que eu posso dizer é que, embora estando confinado este tempo, eu não posso dizer que isto tenha sido mau. Olha, até posso dizer que para mim foi uma maravilha, porque apanhou precisamente o tempo em que o Vasco nasceu, em que eu pude dar mais atenção ao Vasco e ao Tomás,
deu-me tempo para refletir sobre a minha carreira profissional, sobre mim próprio, deu-me tempo para, não me deu tempo, mas permitiu-me fazer tudo isso e ao mesmo tempo continuar a trabalhar, porque o meu trabalho era possível continuar a fazer uma parte em casa através das sessões online ou seja, obrigou-me a reinventar o meu trabalho. Portanto, não posso dizer que tenha sido mau. Isso é outra das características que eu acho que o desporto acaba por nos dar, que é analisar os problemas de várias perspectivas, ou seja, temos aquela perspectiva que é uma perspectiva mais pessimista, não é? Dizer, agora vou ficar em casa e agora não posso ver os meus alunos e não posso dar treino aos meus alunos e não posso ir para o ginásio, não posso trabalhar da forma tradicional. E depois tenho a outra perspectiva que é dizer, ok, isto está a acontecer, eu não posso fazer nada quanto a isto, ou seja, não posso modificar as restrições que me estão a pôr, mas de que forma é que eu vou conseguir contornar estas restrições para conseguir continuar a fazer a minha vida, não é? Isto realmente foi algo que eu aprendi ao longo da minha vida desportiva, ou seja, eu não consigo ganhar a este adversário desta forma, o que é que eu vou ter que fazer para conseguir ganhar? Pronto, então aproveitar os nossos pontos fortes, entretenimento dos nossos pontos fracos para conseguirmos realmente dar a volta à situação e conseguirmos ter sucesso. E foi precisamente isso que aconteceu, eu senti ao longo deste confinamento. Portanto, o meu volume de trabalho aumenta. Determinados projetos em que estava envolvido, porque houve um trabalho realmente na minha carreira profissional, propriamente dita, que neste momento está relacionada com o fitness, aumentou. Portanto, não posso dizer que isto do confinamento, da pandemia, tenha sido prejudicial. E eu acho que realmente a nossa carreira de atletas, nossa vida de atletas ajudou muito nesta situação de analisar os problemas de uma maneira diferente, uma perspectiva diferente. Para além de que, olha, permitiu-me desfrutar um pouco mais da paternidade e de um projeto que nós acabámos de construir casa, então permitiu-nos dar mais atenção a esta parte da casa, portanto, houve pontos positivos, acho que não foi só negativos, não é? Muito bem, Tiago. Olha, vocês frisaram aí 2 ou 3 questões que eu acho que são extremamente importantes e fazendo aqui um pouco a analogia com o percurso escolar e com os desafios, falavas muito da capacidade de treinar e se eu associar a capacidade de treinar ao estudar e a necessidade de ir ultrapassando as dificuldades, mesmo quando tu e a Ana falavam dos combates e de me preparar e de ter a capacidade de gradualmente poder melhorar dia após dia com estes desafios. Falavas também de uma questão que eu acho que é extremamente importante e o que estamos a fazer hoje é um pouco o reflexo também destas oportunidades, portanto não é olhar só para a pandemia como um conjunto de constrangimentos, mas sim também como um conjunto de oportunidades. Eu sei que o Tiago é doutorado portanto é licenciado em Ciências do Desporto e doutorado em treino desportivo. A Ana, para além de serem treinadores de judo e o Tiago quarto dan, a Ana também bastante graduada, a Ana médica. A pergunta agora íamos fazer aqui um bocadinho, não sei se é essa a sequência, mas como é que é possível, a primeira questão é, há algum transfer entre o que é a educação desportiva, de empenho, de vontade de superar as dificuldades e o percurso académico, e depois falar um bocadinho como é que se consegue conciliar a medicina com uma carreira desportiva de alta competição, ou então o caso também do Tiago, que é um homem doutorado, que sempre primou por também acompanhar o seu percurso académico com o percurso desportivo. De facto era essa a parte a seguir das perguntas. Muito bem. Portanto, calha bem. Mas sim, nós como desde muito cedo começámos a competir e tivemos este gosto pela competição e era de facto um gosto de treinar, nunca nos foi muito difícil conciliar os estudos com... só um bocadinho. Força. Estão em cima do sofá, filho. Nunca me foi muito difícil conciliar os estudos com
o treino e com os amigos e com a minha vida social, porque de facto isto era uma prioridade minha. Isto era, os meus amigos estavam no judo, depois do treino então íamos fazer os nossos passeios, os nossos jantares, os nossos convívios, e sempre foi feito de uma forma muito prazerosa, abdicar se calhar de outras coisas que mais gozo me dava. Se calhar os Está a travar muito. meus não amigos consigo da entender. escola muitas vezes e diziam, como é que tu consegues? Porquê é que não vens? Porquê é que não fazes isto? Porque eu não queria fazer, eu queria treinar, eu queria ser melhor no judo e não queria perder tempo, porque para mim era perder tempo em cafés, em esplanadas, a olhar ou a conversar para nada, que para mim era para nada na altura, e eu queria treinar e queria ser melhor, queria melhorar a minha condição, queria ganhar competições e não queria estar no café a conversar nem perder tempo com essas coisas. Portanto, sempre foi muito fácil. E depois, no início, eu tinha alguma dificuldade em me organizar e o judo trouxe-me deu-me essa ajuda. De organizar o meu tempo para treinar, para estudar, para fazer todas as coisas que eu tinha para fazer no meu dia. O judo ensinou-me isso, ensinou-me a ser mais organizada. Portanto, foi tudo feito de uma forma tranquila, porque mesmo os meus pais e a minha irmã, ou seja, a minha estrutura familiar também me permitiu fazer o meu percurso de uma forma tranquila. Os meus pais não me diziam que eu não podia ir para um estágio ou para uma competição porque tinha que ir com eles de férias, nunca me fizeram isso. Eu raramente fui de férias com os meus pais, com a minha família, porque eu ia para o judo. Sempre que era período de férias, nós tínhamos competições, tínhamos estágios e nunca me foi dito para não ir, que não podia porque tinha que estar em família. Nós estávamos em família todos os dias, portanto não precisava de, naquele momento em que tinha competições e estágios importantes, estar com a família, porque estávamos todos os dias e eles sabiam bem aquilo que me fazia feliz e deixavam-me ser feliz no judo. Portanto, e às vezes é isso que eu acho que acontece um bocadinho com os nossos atletas de hoje, com os pais de hoje, é acharem que há obrigações e os meninos não podem passar as férias fora de casa, não podem passar fins de semana fora de casa, porque coitadinhos têm que estar em casa. Eles estão em casa todos os dias, eles estão com os pais todos os dias e há momentos que são importantes nas carreiras desportivas deles e muitas vezes os pais ou os representantes dos miúdos não os deixam passar por essas experiências porque acham que têm que estar em família e têm que estar juntos, mas acabam por impedir que miúdos que gostam de competir e que gostavam de fazer uma carreira desportiva impedem que isso aconteça. Porque depois, ao perder-se estes momentos, eles também se vão desmotivando, porque sentem que não têm apoio da família e que não os permitem deixar ir, ser livres e fazer o percurso deles. O Tiago também penso que foi um pouco assim, mas ele vai-vos passar também a experiência dele. Obrigado. No meu caso, foi ligeiramente diferente, porque a Ana realmente tem aqui uma componente muito importante, é que os pais dela são professores de educação física e são pessoas que estiveram ligadas ao desporto a vida toda, portanto tem uma visão um pouco diferente daquilo que é o treino. Olha, eu não sei se isto tem uma visão um pouco diferente daquilo que é o treino, daquilo que é o desporto e de certa forma também permitiram fazer isso. Os meus pais não, eu venho de uma cidade pequena, mais ou menos parecida, olha, por exemplo, com a Marinha Grande, eu sou de Tomar, mas cresci numa aldeia, e então os meus pais de desporto, aquilo para eles era uma coisa estranha, não é? Pronto. Para a minha mãe, então,
que nunca fez desporto na vida, então aquilo fazia-lhe muita confusão. Aliás, eu lembro-me que todos os dias que eu ia ao treino, a partir dos 10, 11, 12 anos, cada vez que eu chegava ao carro, a primeira coisa que ela me dizia era: estou farta disto, de te vir buscar a estas horas, tens que sair disto. Portanto, eu todos os dias ouvia a minha mãe dizer que eu tinha que desistir do judo. Pronto. E só que eu todos os dias ia ao treino porque, lá está, devido àquele desafio que tinha falado já ainda há pouco. E depois, entretanto, houve uma altura que eu era muito bom aluno, pronto, e então essa era a moeda de troca que eu tinha com a minha mãe. Não é? O meu pai incentivava-nos mais a fazer desporto, porque o meu pai depois acabou, devido ao meu irmão, acabou por se envolver nas associações distritais, que isto é o que acontece nas modalidades assim que não sejam futebol, é que depois os familiares acabam por se envolver nas instituições em que os filhos praticam a modalidade. Isso é extremamente importante porque acaba por, de certa forma, ajudar no desenvolvimento dos miúdos e acaba por a família estar envolvida e os atletas acabam por sentir esse apoio que é extremamente importante. Mas, entretanto, chegou uma altura em que as minhas notas desceram, pronto. Mas não foi por causa do judo, foi por causa de outras situações, por outros fatores. Então a minha mãe ameaçou-me tirar-me da escola e então, da escola do judo, da escola não impensável, ameaçou-me tirar do judo e até que, pronto, isso era uma coisa que para mim era a única coisa que ela não podia tirar. Então eu fiz um acordo com ela, assim, ok, então eu a partir de agora vou ter estas notas, mas tu não me tiras do judo. E assim foi. Eu mantive as notas todas, aliás, até subi as notas e então ela permitiu-me treinar todos os dias. A partir desse momento a minha mãe percebeu que aquilo era importante para mim. Pronto. Até ali ela achava que aquilo era uma coisa que não tinha importância, mas quando eu fiz aquele acordo e quando depois ela viu os resultados, ela assim, espera lá, isto aqui... isto é importante para ele. E ela não percebia porquê, mas porque é que isto é tão importante? Praticaste desporto, mas isto não te vai levar a de lado nenhum. Não é? Ou seja, nunca imaginava ela que a minha vida ia ser feita à custa do desporto, não é? Ou seja, que a minha formação ia ser feita à custa do desporto, que eu ia fazer a minha vida à custa do desporto, que ia viver à custa do desporto. Portanto, nunca ela sempre me desviou que desviar do desporto porque achava que não era um meio de sobrevivência, de sustentação em termos de vida. Pronto. Depois, como de certa forma eu marquei ali um ponto e realmente fui a perceber que aquilo era muito importante para mim, então ela a partir daí, ou seja, apoiou em tudo aquilo que era necessário. Inclusive, depois, um tempo mais tarde, mudaram-me de clube porque puseram-me a treinar com um treinador que na altura estava muito conceituado aqui na região, portanto andavam comigo para todas as competições, preciso estágios, a mesma coisa, ou seja, tudo aquilo que a Ana falou passou a acontecer com a minha vida a partir do momento em que eu assumi que queria realmente e que fazer desporto para mim era muito importante, porque me fazia sentir bom em alguma coisa. Pronto, e então acabei por realmente passar as férias, deixaram de ser feitas com os meus pais, passaram a ser feitas em estágios, as saídas com os amigos deixaram de existir, o que para os meus pais foi um alívio, não é? Porque eu nunca saí à noite, para já porque, né, quando comecei a fazer desporto não estava em altura de sair, não é? Porque tinha 11, 12 anos, não é? E então, quando chegou a altura de sair, deixou para mim fazer sentido precisamente por isto que a Ana estava a dizer, porque eu, no meu entender, fazer uma noitada até às 3, 4, 5 da manhã, depois ia diminuir o meu rendimento e que ia ter impacto no meu resultado esportivo, portanto, para mim nem fazia sentido eu ir sair à noite. Pronto. Ou seja, muitas das vezes os meus amigos diziam, então, mas tens que abdicar de tanta coisa, tens que abdicar, tens que sofrer imenso, mas na minha maneira de ver as coisas, para mim nunca foi abdicar de nada, ou seja, eu nunca senti que estava a abdicar de sair à noite, que estava a abdicar de passar férias com a minha família, porque eu estava a fazer um investimento em mim. Penso que voltamos novamente aqui a ter... Ana, conseguem-nos ouvir, Tiago?
Bom, eu penso que está novamente, a ligação deles está com algum... Que o desporto nos fez mudar em termos daquilo que são conhecidas os estilos de vida dos miúdos que não fazem desporto. De certa forma, aquilo que nos fez mudar foi realmente a maneira de ver as nossas prioridades. Pronto, acabou por ser isso, portanto. Muito bem. Em termos familiar foi isto. Tiago, a pergunta, eu vou voltar à mesma questão, à questão inicial. Ok, temos que ter a capacidade de otimizar, de potenciar, de conciliar, de melhorar, mas, Ana, não é fácil conciliar medicina com um atleta ou com uma modalidade ao mais alto nível. Isto parece um sonho, não é? Mas quais são aqui as 2 ou 3, e para este grupo de 70 pessoas que estamos aqui, se tivesses que deixar 2 ou 3 dicas, primeiro tem que se gostar muito, foi aquilo que tu disseste, não é? Mas como é que é possível conciliar a medicina, não é? Com uma carreira desportiva, inclusive com ser campeã da Europa, como é que isso é possível? Onde é que está o truque, digamos? Qual é que é o toque e o asa que tu utilizas? Qual é que é a técnica que tu utilizas para ter esse sucesso? O que é que achas? O que é que tu recomendavas aqui aos nossos alunos? Eu acho que não há um truque, ou seja, há muito trabalho quando nós temos um objetivo. Eu tinha inicialmente, quando entrei na faculdade, eu não sabia muito bem como é que havia de fazer as coisas e houve uns anos que eu parei o curso de medicina para competir só. Mas depois consegui perceber que isso não era rentável, porque só estar dedicado a uma coisa não é bom, não nos torna rentáveis no nosso dia a dia, nós precisamos de trabalho, precisamos de lazer, precisamos de outras coisas e não podemos estar obcecados com uma coisa só na nossa vida. É bom, é salutar nós termos várias vertentes durante o nosso dia e preocupações diferentes. E então, como eu percebi isso, parei de fazer só judo e reiniciei no meu curso de medicina. E o que eu fazia era muito simples, era de manhã, dependendo da organização dos treinos, treinava de manhã, depois ia à faculdade e passava o dia na faculdade, ia para o treino à tarde, mas entre aquele período em que eu saía do treino e em que voltava, em que saía da faculdade e esperava pelo treino, depois agarrava-me aos livros e estudava, e depois treinava. Quando chegava à casa fazia o meu jantar, e se tivesse que estudar, continuava a estudar. E muitas vezes, eu lembro-me, acho que o pior ano em termos de cansaço para mim da minha vida foi o meu último ano da faculdade, quando tive que fazer o exame da especialidade, porque coincidiu com o exame da especialidade, coincidiu com o apuramento para os jogos, e foi um ano muito, muito, muito intenso para mim. Eu lembro-me que dormia 3 e 4 horas por noite e não conseguia dormir mais, porque precisava que o dia tivesse mais que 24 horas para me conseguir organizar. E muitas vezes estava exausta, muito, muito cansada, e nem sabia bem como é que eu conseguia estar de pé, conseguia estar a treinar e conseguia estudar e reter a informação, porque de facto foi um ano avassalador para mim. Eu lembro-me que na altura o Tiago era o meu treinador, porque eu representava o Vitória de Setúbal nessa altura, e tínhamos que organizar o treino. Em vez de treinar 2 vezes por dia, não, treinava 3 ou 4 horas de seguida e depois ia trabalhar, porque nessa fase nós já trabalhamos como internos, ia trabalhar e depois estudava, só que estava até às tantas da madrugada a estudar e depois tinha que me levantar cedo para ir para o trabalho, porque entrava sempre às 8 da manhã, ou seja, em Lisboa, para entrar às 8 da manhã, depois temos que levantar às 6h30 pelo menos, para organizar as coisas e conseguir chegar ao sítio onde temos que trabalhar. Ou seja, não há um truque, há um sacrifício brutal e há uma organização e definir muito bem aquilo que nós queremos e definir a nossa estratégia, fazer um plano para conseguir chegar àquela meta.
esse plano vai ter que sofrer sempre alterações ao longo dos dias, porque nós nem sempre rendemos o mesmo todos os dias. Há dias que eu conseguia estudar 50 páginas, havia dias que nem 10, porque estava super cansada. Então tinha que ir gerindo essa parte dia a dia ou semana a semana, para depois conseguir chegar ao fim e ter o estudo todo feito para aquele exame ou para aquele teste e fazer o treino, que o Tiago encarregava-se dessa parte de o organizar, só me dizia: tens treino desta hora àquela hora, e depois lá eu orientava-me, e depois tinha o meu trabalho no hospital, no trabalho normal do dia a dia. Pronto, mas de facto não há um truque, há uma organização, há uma capacidade de trabalho que tem que ser muito grande e não se pode estar sempre a lamentar: ai, estou muito cansada. Isso é perder energia com as coisas. Nós temos que olhar para a frente. É para trabalhar, vamos a isto e vamos fazer, e ponto final, não há outra solução. Oh, Ana, deixa-me só aqui aproveitar e depois vou passar a palavra ao Tiago. Tu achas, é bastante importante este equilíbrio que se consegue, portanto, este percurso a considerar mesmo ao mais alto nível, e estamos a falar ao mais alto nível quando falamos de uma carreira de medicina e de uma carreira desportiva. Achas que é o equilíbrio entre a parte desportiva, e vamos também pensar um bocadinho dos mais novos, a parte académica e a parte desportiva complementam-se e tornam-nos capazes de ultrapassar estas dificuldades, como tu dizias, dormir 3 horas, treinar 4, a função do desporto e a académica conseguem complementar-se, ou são mesmo importantes, mesmo nas idades deste público que nós temos. Portanto, eu para ter boas notas, eu para ser um excelente atleta, tenho que conseguir logo desde cedo tentar aproveitar as valências destas duas áreas e complementá-las. Falando para o nosso público, não precisamos de chegar a este extremo, como é óbvio, não é? Porque eles podem perfeitamente dormir as suas 8 horas por noite e podem treinar todos os dias 1 hora, 2 horas, o que for, e podem perfeitamente conciliar a sua ida à escola, fazer os trabalhos de casa e organizar o seu estudo, porque se eles organizarem todos os dias e estudarem um pouquinho todos os dias, nem digo todos os dias, porque se calhar nem é preciso, porque as horas que eles passam na escola, se eles lá estiverem atentos, é suficiente para fazerem as avaliações que têm que fazer e as coisas que têm que fazer. Mas não, o exercício, sem dúvida nenhuma, nos permite ter uma mente muito mais fresca e permite-nos ter uma capacidade de concentração e de retenção de energia e de atividade cerebral muito maior do que uma pessoa que não se ativa, que não se exercita. Isto é físico, não é? É celular, e se nós treinarmos o nosso corpo, a nossa mente com certeza vai estar melhor, porque o exercício físico estimula a nossa parte cognitiva de uma forma brutal. E, portanto, acho que eles, mesmo nem falando no alto rendimento, falando no exercício físico de uma intensidade moderada, devem fazê-lo e vão ser muito melhores alunos, com certeza. E acho que todos os pais deviam de passar por uma sessão, ouvir uma sessão sobre exercício, os efeitos do exercício físico, de uma forma regular, de uma forma moderada, sem loucuras, sem alto rendimento, sem nada disto, sem medalhas, sem ganhar ou perder, nem precisa de chegar a este ponto, mas muitas vezes os pais impedem os miúdos de ir ao treino porque têm um teste no dia a seguir ou porque têm que acordar cedo. Isto não, para mim, não faz sentido nenhum, porque depois deixam os miúdos em casa a ver telemóvel até às tantas da manhã ou a jogar consola, e isso não há problema, porque para eles, para os pais, é cómodo ficar em casa com eles. Não querem sair, não se querem deslocar, não querem abdicar do seu tempo para dar aos filhos deles umas melhores condições intelectuais, cognitivas para eles. Portanto, isto é, mesmo na nossa experiência do clube, do judo, do dia-a-dia, miúdos de 6, 7, 8, 10, 12 anos, os nossos competidores, temos esse problema constantemente, e isto é uma frustração muito grande para nós. Agora já aprendemos a lidar com isso, mas
É algo que nos perturba, é os pais castrarem os miúdos. Não vais ao treino porque te portaste mal ou porque... Não, eles vão ao treino e ainda deviam treinar mais naquele dia porque se portaram mal ou porque não tiveram o rendimento que deviam ter na escola ou porque fizeram a asneira em casa. Não sei, qualquer coisa, mas parece que tudo é uma desculpa para eles não fazerem exercício, quando deveria de ser o contrário. O exercício é bom, é altamente produtivo e o nosso corpo, a nossa mente fica muito, muito mais saudável, sem dúvida. Muito bem. Tiago, e o teu truque? Qual é que é o teu truque? Ou qual é que foi o teu truque? Ou hoje, qual é o truque que tu utilizas hoje para conseguir, Ana, isto é outro projeto, vocês têm uma academia de judo, entretanto criar um clube, mas qual é que é o truque que tu tens? Vou direcionar a pergunta de uma forma mais para a atualidade. Qual é o truque que tu tens, qual é a ferramenta que tu tens para fazer sentir aos teus jovens, como estes que nós temos aqui, que na verdade é possível conciliar o percurso académico com o percurso desportivo, ter amigos, ser feliz, ir ao encontro dos resultados, como a Ana disse, independentemente se é para as medalhas, se é para o bem-estar. Qual é o truque que tu utilizas, Tiago, como profissional? O que é que tu fazes sentir aos teus pais e aos teus miúdos para os mobilizar para a atividade física e para a necessidade, na verdade, deles praticarem atividade física de uma forma regular? Na verdade, eu acho que com os miúdos o trabalho é muito fácil. Pronto, ou seja, conseguir cativá-los para fazer exercício, para conseguirem conciliar as coisas é relativamente fácil. Na verdade, com quem é mais difícil de lidar são com os encarregados de educação, sem dúvida alguma. Mas eu acho que isto é uma luta de todos os professores e de todos os treinadores. Portanto, eu neste momento também sou pai, não é? Pronto, porque chegou a haver este tipo de speak, que era quando eu fazia algum comentário, ou seja, fazíamos sessões de esclarecimento, o que é que era necessário, o que é que não era necessário, o que é que se podia fazer, que modificações, os tais truques para ajudar a planear o dia. Aquilo que os comentários eram, sim, você não é pai, não percebe o que é que nós passamos, pronto. Na verdade, eu até há 3, 4 anos não era pai, é verdade, mas não era pai até 3, 4 anos, mas já trabalhava há 10 com os filhos dos outros, portanto, embora não fosse pai, todas aquelas dificuldades, para além de eu as ter passado na pele, não é, porque fui atleta estudante, já havia outras famílias a conseguirem contorná-las e a ouvir como é que eles faziam para conseguir contornar as dificuldades. Portanto, na verdade, a grande dificuldade realmente é esta batalha que se tem, que é educar os encarregados de educação, que eu não sei se estão a ouvir ou não, mas não é nada contra vocês, é contra os outros encarregados de educação, está bem? Mas é uma grande dificuldade precisamente porquê? Porque isto obriga realmente a alguns sacrifícios familiares, ou seja, quando nós estamos a investir nos nossos filhos, não é? Obriga realmente a que nós, pessoas, façamos alguns sacrifícios. Porquê? Porque nós tivemos que acordar mais cedo para preparar a ida dos nossos filhos para a escola, não é? Depois de os deixarmos na escola, temos que ir para o nosso trabalho. E quando acabamos o nosso trabalho, vamos rebentados, não é? Pronto, a gente quer ir para casa descansar. Então, ter que ainda preparar os filhos para ir para a modalidade esportiva e esperar que eles terminem para depois, quando chegarem a casa, terem o jantar, dar-lhes banhos, isto aqui é extenuante, não é? Para os pais, é verdade. Pronto, não posso dizer que seja muito fácil para os pais. Mas eu quando agora passo por isso, não é? Porque o nosso mais velho já vai para a ginástica e para a natação e para o judo, não é? Quando passo por isso e venho mais estourado de casa, porque eu tenho dias que começo o dia às 7 da manhã e acabo às 10h30 da noite, não é? Quando chego a casa ele já está a dormir, não é? Mas depois os outros dias que sou eu que tenho que ir fazer as atividades, porque o meu horário permite, e estou arrebentado e apetece-me agarrar nele depois de sair do colégio e vir para casa para estar com ele e deitá-lo cedo para eu também poder descansar, não é? Penso nos meus pais. Bom, e então quando penso nos meus pais, que há muitas das vezes à meia-noite
estavam à minha espera, porque eu estava a chegar do treino de Lisboa, ou de Rio Maior, ou de Coimbra, não é? Durante a semana, não é? E depois no outro dia a seguir tínhamos que acordar às 6h30 da manhã para nos prepararmos para ver, porque nós íamos na aldeia e eles trabalhavam na cidade, portanto... Eu acho que eles estão abaixo, não estou a ouvir. Acho que tiveram outra vez o problema de net. Provável, mas Eu acho que o problema é abaixo. foi. Olha, depois nós entretanto vamos aproveitar para vocês fazerem algumas questões, vamos só esperar que o Tiago e que a Ana retomem e eu depois vou-vos dar um bocadinho a palavra, está bem? Para depois nós darmos continuidade, que entretanto eles devem estar a aparecer novamente. Vamos só aqui aguardar um pouco. Só um pedacinho. Ok. Alguém que tenha já aqui alguma pergunta preparada para fazer à Ana e ao Tiago? Depois nós damos continuidade. Querem colocar a pergunta aqui de lado? No bate-papo? Ô Inês, queres tentar ver o que é que se passou? Posso ver, posso. Ok, obrigado. Meninos, alguém quer fazer alguma questão? Lucas, tu queres fazer alguma questão? Não? Professor, foi a bateria. Ah, foi a bateria. Ok. Então, entretanto, eles vão carregar, é isso? Sim, o Tiago diz que vai do dele. Não há problema. Tá bom. Mas reparem bem, portanto, o que é e ser pai e ser mãe. Reparem, a Ana em simultâneo é mãe, está a amamentar neste momento, não é? Como é que se consegue otimizar todo um dia, toda uma rotina? É também treinadora, não é? É também treinadora, portanto são aqui umas pessoas com fruto da educação desportiva e da necessidade do rigor, de cumprir, de otimizar o tempo, mas que depois tudo é possível. Portanto, esta mensagem que eu acho que é muito importante, eu não sei se os senhores professores também querem aqui dizer alguma coisa, mas é muito importante vocês terem o vosso tempo para o desporto, para a música, para a leitura, e dá tudo para conciliar com excelentes resultados escolares, com terem amigos, poderem crescer, não é? E poderem ser um pouco melhores. Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa, enquanto o Tiago e a... já Ok. está. Já estamos Já de volta. Ah, Tiago. Conseguem ver? Não Ok. te consigo ver, não te Agora- consigo ver. Agora sim. Bom, mas continuando, basicamente, aquilo que eu estava a dizer é que realmente isto para os pais é acaba por ser um sacrifício, que voltando à mesma analogia de ainda há pouco, que eu dizia que nós atletas também acabamos por achar que muitas vezes, ou seja, as pessoas acham que nós fazemos um sacrifício e depois nós acabamos por não identificar aquilo como um sacrifício, mas sim como um investimento. Eu acho que quando nós somos pais acaba por ser o mesmo, ou seja, se nós pensarmos realmente que é um grande sacrifício darmos essas oportunidades aos nossos filhos, de passarem por essas experiências, não é? Que exigem realmente muitas vezes um sacrifício financeiro, não é? Mas em termos de tempo, se nós em vez de pensarmos nisso, pensarmos que é um investimento, que realmente poderá ser, as coisas mudam, ou seja, a maneira de nós interpretarmos aquilo realmente muda. E na verdade, como a Ana disse, o retorno que tem é muito maior do que aquilo que realmente se perde. Realmente há um sacrifício em termos de horas de tempo que nós passamos com as crianças, mas na verdade eles estão connosco todos os dias, ou era suposto estarem connosco todos os dias, embora saibamos que muitas das vezes a vida profissional hoje em dia também dificulta essa parte, mas na verdade acaba por trazer muito mais benefícios do que propriamente ser prejudicial. Muito bem. Ok, olha, agora eventualmente íamos passar aqui para algumas questões da carreira desportiva e depois podemos voltar. Eu não sei se algum aluno queira fazer aqui alguma pergunta, tanto à Ana como ao Tiago, mas falar aqui um bocadinho da competição
e de estar no tapete, e há pouco falava-se que às vezes é um tempo tão reduzido quando estamos num combate, não é? Que há uns vamos para o Golden Score, mas há outros que estamos, ainda agora no passado fim de semana tivemos uma prova que em 5 segundos perdemos uma medalha de ouro, pronto. Ana, o que é que tu sentes mais saudades desse tempo que estavas na competição, não é? Que treinavas com objetivo e que depois podias competir. O que é que tu sentes mais saudades desse que sensações é que te fazem falta e que tu vivenciavas nessa altura? São muitas. Ou seja, a sensação desde o treino, a sensação de acabar um treino e estar completamente estourada, mas um cansaço que era prazeroso, o agarrar no kimono, o contacto, a sensação de conseguir fazer uma projeção, a sensação de conseguir estabelecer temos um adversário que é difícil e nós conseguirmos, seguindo uma estratégia, uma tática de combate, conseguir vencer aquele adversário que nos era tão difícil de vencer e que nós conseguimos. Ou seja, é um pouco de tudo, sinto saudades de tudo, mas também a única coisa que me faz sentir bem é que eu sei que neste momento não tenho capacidade para o fazer e, portanto não me deixa assim tão mal em relação a isso, porque sinto também que pude desfrutar tudo aquilo que eu conseguia dentro das minhas capacidades e aproveitei ao máximo, com as minhas limitações, com as minhas envolvências, mas acho que desfrutei ao máximo e tenho saudades de competir, tenho saudades de fazer um randori, tenho saudades de agarrar no kimono e de andar ali embrulhada com o pessoal todo, mas é isso que tenho mesmo saudade. De resto, depois neste momento acho que se fosse fazer um randori saía de lá com uma lesão em todas as articulações do meu corpo porque não estou preparada para essa carga de treino. Olha, deixa-me só, antes de passar para o Tiago, tenho aqui a Leonor, que também é judoca. Nós temos aqui alguns judocas neste painel, Tiago e Ana. Leonor, tens aí uma pergunta para estes senhores? Depois para passarmos ao Tiago. Diz, Leonor. Eu queria perguntar em tudo, são 4 judocas que temos aí em casa. Diz lá. quantos troféus é que vocês já ganharam? Olha, queres ver? Nós mostramos, acho que é melhor. Espera aí. Esse é um grande troféu, o que tens aí do Tomás, não é? É um dos que... O Vasco. Perdão, Vasco. Ih, para tantos! Temos aqui, olha, os nossos troféus, as nossas medalhas. São só algumas estas. O do europeu, onde é que está? A do europeu, deixa-me ver. Olha, está aqui uma. Não sei se dá para ver muito bem. Estas são as 3 de ouro, esta é de bronze, esta é de bronze do Campeonato do Mundo Universitário, esta também é de bronze. Mas estas são... Bom. Temos algumas. Acho que assim foi melhor para tu veres. Não tínhamos que perder muito tempo a descrever cada uma, não era, Tiago e Ana? Tomás, diz-me lá, uma pergunta interessante para estes senhores. Força. Qual foi a vitória que vos marcou mais na vida? A mim não houve uma que tivesse marcado mais. Houve algumas em alguns momentos, porque nós nem sempre estamos bem
Às vezes nem sempre vamos preparados da melhor maneira para uma prova, por outras coisas, por outros motivos. A primeira medalha que eu tive num campeonato da Europa foi uma medalha de bronze e essa marcou-me porque foi a primeira e porque senti que realmente consegui ter sucesso e subir ao pódio no campeonato da Europa. Se calhar depois outra que me marcou bastante foi a primeira medalha de ouro no Europeu de Júniores, porque foi o meu último ano de Júniores e queria acabar de uma forma sair em grande, como nós dizemos, não é? E acabar a minha carreira de Júnior com uma medalha de ouro. Depois também nas Universiadas consegui fazer uma medalha de bronze e soube muito bem porque de facto estava numa altura de exames da faculdade e treinei pouco e cheguei lá e consegui estar no meu melhor e ganhar adversários muito boas. Portanto, foram havendo vários momentos e várias vitórias ao longo da minha carreira que me marcaram assim mais do que outras. O Tiago também pode dizer. Pois, lá está, isto ao longo, quando vais tendo muitos combates ao longo da tua vida, muitas competições, acaba por acontecer isso, ou seja, não tens um combate que te marque na tua vida, mas sim tens uma série, porque aliás as competições não têm só um combate, ou seja, numa mesma competição tens vários combates, não é? Então acaba por ser mais um momento, alguns momentos e não tanto os combates. Então há alguns momentos realmente que vão passando na vida, ou seja, normalmente há competições que marcam mais porque precisamente o que a Stefana está a dizer, ou porque recuperaste uma lesão muito grave e tiveste um resultado muito bom, ou porque tiveste um tempo de preparação longo e muito difícil e depois chegas ao final e o resultado é extremamente positivo, então aquilo marca-te porque realmente sentes que valeu a pena. Depois também tens outros momentos que fazes tudo direitinho e depois é uma grande desilusão, chegas à prova e aquilo é uma grande desilusão, então podes ter combates que marquem de uma forma muito boa, mas também podes ter combates que marquem de uma forma muito desagradável, não é? Então, olha, posso dizer que o combate que mais me marcou, assim uma coisa muito triste, foi no primeiro campeonato nacional, que eu fui de cadetes, que é o sub-18, hoje em dia, antigamente era o sub-17, e que eu perdi no primeiro combate. E então, olha, tinha feito um apuramento espetacular, ia todo esperançoso de poder ganhar o campeonato e perdi o primeiro combate. Fiquei triste, só queria desistir de tudo. E na verdade depois, olha, acabei por parar o judo uns meses porque eu fazia atletismo ao mesmo tempo, dediquei-me ao atletismo e depois passados uns meses voltei porque pronto, percebi que não era o atletismo que eu queria, que era judo. Pronto, e depois a partir daí é que entrei na seleção nacional porque ganhei as provas assim. Mas realmente esse foi um dos combates que mais me traumatizou, como costumam dizer, que os traumas, pronto, esse fiquei muito triste mesmo, passei o dia todo a chorar aquela semana, super triste porque não tinha, ou seja, treinei imenso e esperançado realmente que as coisas pudessem correr bem e não correram. Depois tive outros combates, olha, o primeiro campeonato nacional de séniores, que é quando tu transitas de um escalão para o outro, eu ganhei nesse primeiro ano. Foi a última prova que eu fiz com o treinador que me acompanhou em toda a minha adolescência. Eu depois fui viver para outro país e ganhei. O último combate foi foi marcante para mim porque foi uma projeção em que eu estava com um combate com muitas dificuldades no combate e depois acabei por superar e ganhar, e realmente aquilo foi muito engraçado. Foi uma sensação muito boa, porque juntou-se ali o facto do meu treinador ser a última prova com o meu treinador e ser o meu primeiro ano de sénior e as coisas correrem muito bem. Depois a prova do Campeonato da Europa de Júniores também foi uma prova que me marcou porque correu extraordinariamente bem, parecia que saía tudo fácil, sabes quando tu parece que não fazes esforço nenhum e as coisas acontecem, pronto, isso é que foi no Campeonato da Europa de Júniores. Portanto, olha, como a Ana, fomos tendo momentos que são muito bons, outros são menos bons, portanto, podes ter momentos que te marquem muito na maneira negativa, mas depois também tens momentos que são muito bons, que te marcam de uma forma positiva. Muito bem.
Olha, nós temos aqui só mais 2 questões e depois, entretanto, avançávamos porque faltam aqui 10, 15 minutos. Mais alguma questão? Diga lá, Dona Leonor Cardoso. Alguma vez vocês, no ponto que tiveram que ir para o hospital? Já tivemos que ir para o hospital. Já. Olha, eu já tenho 2 operações no ombro e uma no joelho. Fora outras coisas. Eu fui operado ao nariz. As orelhas, Tiago, como é que tens as orelhas? Partidas? Olha, em couve-flor. Olha ali, com flor, as orelhas. Mas não dói. Tu riges, mas na altura doeu. Muito bem. Olha, eu aproveitava só para fazer aqui uma pergunta quando representamos Portugal, não é? E quando, a primeira pergunta para a Ana, e quando ouvimos o hino Portugal num campeonato da Europa e nos é entregue uma medalha de ouro, o que é que sentimos, Ana? Eu não sei se é lágrimas, se é felicidade, se é felicidade com lágrimas, o que é, Ana? Acho que a primeira vez nós nem sabemos muito bem o que é. ainda para mais assim, numa idade mais jovem, nós nem sabemos muito bem o que é que pensamos. Missão cumprida, depois é o culminar de um objetivo, de um motivo pelo qual nós estivemos a treinar, é conseguirmos conquistar chegar ao fim da linha e acabarmos com sucesso. Ouvir o hino é uma coisa muito boa e é das coisas que também nos vai motivando no dia a dia no treino para alcançar determinado objetivo e é um momento nosso. Em especial no judo, porque só se ouve o hino quando ganhamos. Fora isso, não é como ao futebol ou como outras modalidades que eles ouvem o hino sempre no início do jogo. Nós não. Quem ouve o hino é quem ganha. Não, ninguém mais ouve o hino. Então é um momento único, é um momento para nós, para a nossa equipa, para o nosso país, e isso é muito prazeroso. Mas muitas vezes não sabemos, quando estamos lá no momento, não sabemos bem definir aquilo que estamos a sentir, porque é uma sensação de missão cumprida, com felicidade, com orgulho de nós próprios no trabalho que nós fizemos e dos nossos treinadores, dos nossos amigos, da nossa família, pronto, de toda a nossa envolvência, porque nós não somos só nós, há sempre muita gente por trás de nós que também nos permitiu lá chegar e acho que é a vitória de todos e é muito bom. Tinha aqui uma pergunta difícil, esta eu penso que é difícil. No hospital chamam a doutora Ana ou chamam a judoca? As duas coisas. As duas coisas. A menina perguntaram como é que é conhecida, é pela doutora ou pela judoca? É pelas duas coisas, ou então é a cachola, ou é assim um misto e depois depende também do grau de confiança e pronto. Mas é assim as duas coisas. Muito bem. Olha, damos aqui continuidade. Eu não sei se alguém quer fazer aqui alguma questão. Queres falar um bocadinho sobre o que é agarrar a tua criança mais nova ou receber, isto é uma pergunta difícil, ou estar no pódio e receber uma medalha, quer dizer, são 2 grandes prémios, não é? Momentos diferentes, 2 momentos diferentes, não é? Mas que nos dão um imenso prazer. Queres falar um bocadinho? É assim, em relação à medalha, é uma coisa que é muito bom aqui, é um momento de relaxamento e de desfrutar da nossa conquista. Um filho, eu quando recebi o Tomás, né, o primeiro filho que tive, eu pensei, e agora? E agora? Eu tenho que cuidar dele. De facto, gera-se uma sensação de bem-estar e de felicidade porque ele está saudável e o bebê nasceu bem e tudo, mas não, é uma responsabilidade, é alguém que nós vamos ter que cuidar e é um começar de uma relação e de uma vida nova que nós vamos ser os responsáveis
por tudo o que lhe possa acontecer a partir daquele momento, até que ele seja mais autónomo. E então são sensações diferentes. Ao receber uma medalha é uma sensação muito boa. Ter um filho depois na altura gera um bocadinho de pânico e de aquela coisa de agora, será que eu vou ser capaz de cuidar desta criança? O que é que vai ser daqui para a frente? Pronto, é diferente, e ter um filho é uma construção de uma relação ao longo do tempo, e não... Ao contrário do que dizem, eu não senti aquele amor louco logo nos primeiros instantes. Foi uma coisa que foi crescendo com o tempo, e está a ser muito boa, e já estamos na segunda dose. E pronto, e acho que vamos ficar por aqui, mas está a ser, é muito bom, é muito bom. Ana, a analogia de atleta para treinador é semelhante à analogia de filho para pai? Achas que é um legado? Isso é uma analogia que eu sempre fui muito contra essa analogia, porque nós não temos que impor aos nossos atletas as nossas frustrações e os nossos objetivos ou as nossas ambições. Nós estamos lá no treino para oferecer o melhor que nós temos de nós como treinadores e das nossas experiências e do nosso conhecimento para passar para os miúdos que estão no tapete, e eles, se eles quiserem, então eles que sejam campeões, eles que sejam o que eles quiserem, mas nós não temos que impor aos miúdos que eles sejam campeões, porque isso gera-lhes muita frustração, especialmente àqueles que não querem e àqueles que não conseguem por algum problema, alguma condicionante deles. Nós temos que estimular o gosto pela competição, o gosto pelo judo, o gosto por lutar, por treinar, por se sentir bem, e eles próprios, se gostarem da competição, eles vão pedir mais, eles vão querer mais, eles próprios vão à procura. Não temos que ser nós, porque isso nunca vai dar certo. Sermos nós a impor os nossos objetivos aos miúdos não corre bem, porque em algum momento eles vão desistir porque não aguentam a pressão. É uma pressão, é algo que não lhes é agradável, e eles não vão ser capazes de gerir. Então, tanto eu como o Tiago temos muito esta filosofia. Nós não obrigamos, nós estimulamos. Se eles quiserem, tudo bem; se não quiserem, tudo bem na mesma. Muito bem, obrigado. Olhem, eu tenho aqui uma questão, mas eu penso que já foi... Não, é o primeiro troféu. Ana, recordas-te da tua primeira medalha? Sim, a minha primeira medalha foi quando eu era muito pequena, tinha 6 ou 7 anos, e foi a minha primeira competição de judo, e então eu lembro-me que fiquei em segundo lugar, e antes de ir para a competição eu estava mal disposta, eu estava nervosa, eu senti tudo que esteja relacionado com ansiedade e nervosismo. Sofri disso tudo, e depois não queria lutar, não queria participar porque estavam outras pessoas a ver, enfim, aquelas coisas todas. E então, depois, quando entrei, comecei a lutar, comecei a gostar e queria mais e mais. Depois, no último combate, nós quando somos pequenos lutamos com meninas e com meninos, então lutei sempre com meninos, e perdi o combate da final. Eu fiquei toda raivosa, fiquei mesmo chateada com o rapaz porque me projetou, e vim para casa e da próxima vez vou-lhe ganhar, nunca mais ele me ganha. E lembro-me dessa prova, porque de facto acho que foi por ter perdido, ainda ganhei mais vontade de querer treinar para depois ser melhor e conseguir ganhar em vez de ficar só em segundo lugar. O judo tem uma coisa fantástica que nós transmitimos, e o Porto em si, não é? Mas o judo tem os ukimis, tem as quedas. Aquilo, como tu disseste agora muito bem, nós quando caímos ganhamos mais energia, ou ganhamos mais vontade de superar as dificuldades e de ultrapassar alguns desafios. Tu sentes que o judo, em particular, é uma modalidade que ajuda, portanto, as pessoas a ultrapassar algumas dificuldades, a querer, não é só ganhar ao outro, mas a querer ganhar-se a si próprio, a querer superar-se. E conjugamos aqui um bocadinho com o código moral, não é? Que nós temos
o autocontrolo, temos a coragem, temos a amizade, temos aqueles valores todos. Há aqui alguma ligação, tu vês esse papel de nós nos conseguimos levantar e depois aproveitarmos nesses ensinamentos que o Jigoro Kano criou e também para nos mover para outras etapas, Ana. Tu sentes isso? Que é privilegiada? Sim, de facto eu acho que o judo é a modalidade, se calhar a par com a ginástica, mas nem sei se a ginástica consegue tanto isto, das modalidades mais completas de todas, porque tem estas componentes todas que falaste, a parte da modalidade em si, ou seja, da execução técnica, da execução tática, da componente física, mas depois tem uma componente de interpares e de relação com os outros, e da parte psicológica, que é muito forte, é muito presente e é aquilo que é o principal fator para se poder praticar a modalidade e para se poder adaptar à modalidade. E muitas vezes o judo tem todas as componentes de uma vivência do dia-a-dia, do nosso trabalho, das nossas relações pessoais, dos amigos, dos filhos, dos pais, das mães, de tudo. Porque são os confrontos, os conflitos, os sucessos e os insucessos, e o judo, quem treina e quem frequenta o judo e quem vive o judo de uma forma constante, passa por isso e é como se fosse um treino também para a vida noutros aspectos, e de facto ajuda-nos a ser um pouco mais fortes em tudo, eu acho. Muito bem. Tiago, queres acrescentar aí alguma coisa? Entretanto, depois se houvesse aqui alguma fazer coisa... balões. O Tiago está a fazer balões com luvas. É outro grande desafio. Obrigado. Ana, eu fazia-te aqui uma pergunta difícil, esta é muito difícil. Tu fizeste parte daquele grupo com a Telma Monteiro, não é? Eu digo que ainda é uma geração de ouro, não é? Mas o que é que tu sentes ainda a ver a Telma e se te revias também ainda neste processo? Portanto, é olhar para alguém que orgulha Portugal, como tu também orgulhas muito Portugal e és um exemplo para todos nós, mas o que é olhar para uma senhora como a Telma, que são 14 títulos europeus, não é? A Telma, sem dúvida, é uma atleta fantástica, acho que vai ser a melhor atleta de Portugal de sempre, é uma das melhores atletas do mundo. Ela tem uma capacidade física, uma capacidade de lutar contra a adversidade incrível, fora de série, tem um poder de decisão em situações de dificuldade muito grande. Ela é muito boa e ninguém pode pôr em causa o que quer que seja num dia mau dela, porque não é real, não é? Ela também pode ter dias maus, porque é um ser humano e é uma pessoa. Agora, de facto, para mim é um orgulho ter estado com ela na seleção durante muitos anos. Partilhámos muitos momentos de amizade e de brincadeiras e de tudo que possa imaginar. Nós partilhámos muitas coisas, muitos momentos felizes e muitos momentos difíceis. Vão ficar marcados para sempre na nossa vida, e sim, de facto, acho que sinto uma geração de ouro a nossa, e ainda hoje, quando nos vemos, falamos sempre de coisas, de histórias que passámos e rimos sobre essas histórias, e vamos ter sempre esta ligação que foi única para todos. E pronto, em relação à Telma, vê-la a lutar, pois é um orgulho, e é uma mulher de força, uma mulher com tudo de bom, e de facto é uma prioridade dela, é um objetivo que ela tem, em querer ser a melhor todos os dias, e não me revejo no lugar dela, de facto, porque também sou muito feliz com a minha decisão de ter abandonado a competição, porque também tenho outras prioridades que me deixam igualmente feliz. Como ela lhe deixa ganhar troféus, a mim deixa-me muito feliz
poder exercer a minha profissão e ter filhos e poder desfrutar de momentos em família, isso para mim é muito, muito importante. Portanto, cada uma seguiu o seu caminho e espero que ela agora consiga ter muito, muito sucesso e acabar assim em beleza nos Jogos de Tóquio. Bem, obrigado. Olha, nós estamos aqui mesmo a terminar o tempo, eu não sei se há aqui alguma pergunta, e depois eu se calhar só passava para o Tiago para ele falar um bocadinho do vosso projeto, que vocês, para além dos filhotes, não é? Têm outro projeto ligado ao judo, uma escola, e deixar aqui uma mensagem de sensibilização nesta altura de pandemia para a prática da atividade desportiva, para o judo, eventualmente, ou para outra, qualquer que seja. Tiago, está na tua mão. Bom, então nós realmente, eu, a Ana e outro colega com quem a Ana começou a fazer judo, que é a Ana Filipa Martins, decidimos abrir um clube aqui em Faro no verão de 2017, ou seja, colocarmos as nossas ideias em prática e de certa forma organizarmos a prática desportiva de acordo com as nossas ideologias, que eram muito parecidas, ou seja, eu e a Ana, como crescemos juntos no judo e fizemos parte ou seja, treinámos juntos toda a vida e inclusive depois, a partir do momento que eu comecei a trabalhar e que vimos que tinha condições, acompanhei a Ana, ou seja, partilhamos muitas ideias sobre aquilo que é o treino desportivo e sobre aquilo que é o treino do judo propriamente dito. Pronto, e aquilo que acreditamos que realmente é benéfico para a modalidade. E essa colega, Ana Filipa Martins, identifica-se muito connosco, especialmente comigo na parte parte pedagógica, da parte didática, da introdução da modalidade. Partilhamos partilhamos muitos ideais e acabamos por juntar-nos para abrir o clube. Bom, entretanto, o clube foi crescendo, ou seja, nós começámos numa escola, entretanto já temos um espaço para treinar, embora seja pequenino. Eu sempre estive muito ligado também ao fitness, portanto foi conciliando sempre aqui estas duas coisas, ou seja, agora eu fui profissional do judo, ou seja, trabalhei só com judo enquanto estive no Vitória Futebol Clube, portanto só fazia judo. A partir do momento que eu vim cá para baixo, isso deixou de ser possível porque aqui em baixo não temos atletas de alta competição, portanto é basicamente judo de formação e o projeto está a começar, portanto tive que conciliar as duas coisas. Entretanto, a minha carreira na profissional da parte do fitness cresceu tanto que o judo passou a ser quase que uma parte ínfima na minha vida profissional e, portanto, neste momento eu estou praticamente desligado do clube, contratámos outras pessoas para fazerem aquilo que eu deveria fazer, não é o que inicialmente fazia, portanto, nesta parte agora só estamos a dar apoio muito residual naquilo que é necessário, mas que à partida nos iremos desvincular e, portanto, entregar o projeto às pessoas que nós confiamos e que chamamos para perto de nós e que, de certa forma, defendem mais ou menos aquilo que nós defendíamos assim que abrimos o clube. Portanto, em termos de prática desportiva, realmente, eu costumo dizer que o judo para mim é como se fosse uma religião, portanto eu não sou católico, eu acredito no exercício físico e o judo de certa forma, devido aos seus valores, acho que foi moldando o meu caráter e acho que é uma modalidade muito enriquecedora nesse sentido. Agora, em termos de pandemia, a prática do judo, pois, ou seja, para o público em geral, vai ser muito complexa porque o judo, a imagem que as pessoas têm do judo, portanto, é da Telma agarrada à outra pessoa a tirá-la ao chão, portanto, quando se fala de judo é isso que as pessoas vão pensar, não é? No entanto, aqui entramos nós na reconstrução da prática da modalidade para que ela seja possível nesta situação pandémica ou, de certa forma, acho que o judo comercial, digamos assim, ou a informação do judo, essa transformação do judo vai ter que ser realmente posta em prática agora quando desconfinarmos e quando nos possibilitarmos recomeçar a trabalhar, porque a verdade é que as medidas vão se manter ainda durante algum tempo, pelos vistos, e portanto realmente o judo sem parceiro vai ter que ser visto de uma outra forma.
Agora, o que é que nós podemos dizer, o que é que eu posso dizer mais sobre o projeto? Pois, olha, acho que as portas do clube estão sempre disponíveis para qualquer judoca da Marinha Grande, que sei que estão aí alguns na plateia, poderem vir a Faro e praticar com os judocas de Faro. Pronto, não sei o que é que poderei falar um pouco mais sobre o projeto. Muito obrigado, Tiago. Olha, eu vi que havia aqui uma pergunta e depois, entretanto, íamos encerrar, porque vocês também têm aula a seguir. Quem é que queria fazer aqui uma questão? Tiago Lopes. Sim. Penso que, não há. Era aqui outro Tiago, mas não, penso que já não há ninguém que faria a questão. Pronto, eu não sei se os senhores professores querem fazer aqui alguma... Professora, Diz? no bate-papo, houve uma menina qual é que tinha sido o último troféu que eles ganharam. O último troféu. Então pronto, vamos lá responder esta. Tiago, para ti. Já não me lembro. O último troféu. Olha, eu sei qual foi o último troféu. Posso dizer, Tiago? Está nas mãos da Ana, o último troféu. Olha ali, Leonora, olha ali. É este. Está aqui o Vasco, é o Vasco. É o Vasco. Este é um troféu de ouro. Parabéns aos dois, hein? Aos quatro. Pois olha, de facto não me lembro muito bem. Olha, foi uma prova de veteranos. Foi o Campeonato Nacional de Veteranos que eu fiz quando abrimos o clube e então na altura nós precisávamos de algumas verbas para o clube, a parte da Câmara, e disse, olha, deixa-me lá entrar os veteranos. Olha a Inês tem aqui uma fotografia vossa. Que fotografia é essa, Inês? Consegues identificar, Tiago, aquela fotografia? Eu não a consigo ver. Inês, coloca lá novamente. Espera lá que eu tenho que a pôr aqui no ecrã. Como é que isto... Participantes. Inês Almeida. Inês, fala, que é para a gente ouvir direto. Diz lá, Inês, que foto é essa? O pai é que sabe, ele explica. O pai. Esta é a montagem do pai. Então, espera lá, deixa lá ver. Onde é que tu andas? É que isto são muitas pessoas, a gente está a ver isto no telemóvel, tem que te procurar. Espera lá. Isto... Pois, isto aqui é... Isto sou eu, é a Marta, sou eu e a Ana. A Marta é a irmã da Ana. Isso já foi há muito tempo. São quando fomos medalhados europeus, porque a Marta também foi medalhada no Festival Olímpico da Juventude Europeia. E depois sou eu no pódio do europeu e a Ana também no pódio europeu. Depois em cima não sei. Em cima é a Ana. Não, é o Matias. Sou eu, a minha irmã e o Matias. Isso é num estágio no Japão. Que a Marta e a Ana participaram num estágio no Japão com o Matias, com o treinador, selecionador nacional da altura. E então deve ter sido a primeira saída que elas fizeram as duas em conjunto para um estágio com a seleção nacional. Porque lá está, é aquela situação familiar que eu falava logo no início, da família ser sempre um grande motivo de nos levar à prática esportiva, como a Inês, que faz judo, porque as primas fizeram judo, não é? Então, olha, com enorme orgulho fechamos aqui a conversa de hoje com o Tiago Lopes e com a Ana Cachola, com o Vasco, é o Vasco, não é, que está aí? É o Vasco, O Vasco também quer participar. Que se portou muito bem, que tem aqui os valores também da educação desportiva inerentes. Obrigado aos dois, aos três neste caso, por participarem. Obrigado pela vossa partilha. Dizer-nos que a nossa escola é uma escola que está habituada a receber algumas ações relacionadas com o judo. Já tivemos o Jorge Fonseca, já tivemos o Miguel Vieira, temos o Nuno Saraiva também, que mandou um grande abraço para os dois. E pronto, dizer que estamos disponíveis e abertos também a interligar, criar
momento difícil que é o estado pandémico em que vivemos, como a Ana dizia, não como dificuldade, mas sim como uma grande oportunidade para que todos nós possamos sair mais fortes, com vontade de ultrapassar os nossos limites. Ana e Tiago, o nosso muito obrigado. Eu não sei se há alguém que quer aqui acrescentar alguma coisa. Obrigada, mais nada. Obrigada. Obrigado, isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada a nós também por vocês nos terem chamado e foi muito bom essa conversa. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada. Para o intervalo, está bem? Tudo ao intervalo.